Agora, o exercício número 6, da página 6. Agora, nós temos que ter bastante atenção, porque nós montaremos o lead dessa matéria que nós lemos. Ok? Então, vamos lá. Quem? Quem que está envolvido nessa história? Crianças? Quem que está ali? Quem? Os alunos, não são? Sim. Então, os alunos. Então, nós já temos essa informação. O quê? O que que eles fazem? Uma viagem? Eles atravessam, né, o rio Amazonas todos os dias para ir à escola. Não, ainda não é para escrever, nós vamos tirar primeiro as informações. Vamos memorizando. Então, os alunos que atravessam o rio Amazonas todos os dias para ir à escola, certo? Quando, nós já falamos, todos os dias, onde o rio Amazonas, como? De barco. De barco, né? E por quê? Porque precisam estudar? Porque precisa estudar, mas o que que fala lá no texto? Porque as casas são isoladas, não é isso? Sim? Então, nós podemos colocar as crianças, os alunos atravessam diariamente, os alunos atravessam diariamente o rio Amazonas a barco para irem à escola, vírgula. Pois suas casas são isoladas. Ponto. Precisa que eu repita? Onde que é o lugar? Oi? É por causa que tem quem, onde, quando. E onde? Onde que Rio é? Amazonas. Ah, tá. Então, os alunos Pode repetir também, atravessam, professor? estou repetindo. Os alunos atravessam diariamente o rio Amazonas a barco para irem
a escola vírgula, pois suas casas são isoladas. Ponto. Vocês observaram que neste texto há falas de outras pessoas, além da jornalista Cristina Serra. Vocês observaram isso? Quem fala nesse texto, além da jornalista? Quem fala? Além da jornalista? Alunos? Alguns alunos. E por que que tem a fala de alguns alunos? Hã? Órgãos. Para Ô, indicar... professora, Ah, você desativou meu vídeo. eu não. Aqui tá falando. Aqui tá falando assim, ó. Você não pode iniciar seu vídeo, pois o anfitrião desativou o vídeo. Então, vamos ver. Voltou? Aí, ó. Agora Voltou. voltou. Desculpa. Então, vamos lá. Então, usou aí a fala, né, dos alunos para indicar, né, a veracidade. Tá certo? É a 7, tá? Para indicar a veracidade. O que que é isso? De indicar os fatos verídicos, né? Que são fatos que realmente aconteceram. Qual é a 6, professor? A 6 eu já ditei, hein, Davi? Tá? Depois depois a professora envia, mas isso daí a professora ditou várias vezes. 7. Qual é a 7? Gente, vocês não estão acompanhando a explicação da professora? Eu já repeti a 7 umas 3 vezes. Vou repetir mais uma vez. Para indicar a veracidade do texto. Ponto. Conseguiu copiar aí, Matheus? Matheus? Moraes, você copiou? Eu copiei, faz tempo. Você copiou, Galceran? Galceran? O que você colocou? Eu acabei de fechar aqui sem querer meu caderno, professora. Agora vai demorar aqui para eu achar aqui. Não, eu espero você achar. É que a verdade, professora, é que eu não estou entendendo assim, se vocês estão na correção ou se vocês estão assim fazendo. Então, vamos prestar atenção, tá, Matheus? Sim, desculpa, professora.
Vamos acompanhar. A professora sempre fala a página e o exercício em que está. Não fala? Sempre fala. Então, você acompanha o que a professora está falando, combinado? Então, nós finalizamos a correção da nossa tarefa. A tarefa de hoje serão as páginas 7 e a página 8, tá bem? Então, na página 7, vocês ainda continuarão respondendo de acordo com o texto que vocês leram sobre as crianças que usam barco como transporte escolar na Amazônia. E na página 8, o exercício 13, está falando assim: escreva um relato narrando uma viagem ou passeio que tenha ficado na grade curricular de sua vida. Ou seja, que tenha ficado na sua memória, que tenha ficado no seu cognitivo, tá bem? Depois de escrito, revise, reescreva e edite o texto para que os colegas, né, na verdade a professora, possa fazer a leitura do texto com prazer. Então, vocês, o número 13, terão que escrever um relato de uma viagem que você tenha feito ou um passeio. Professora, eu nunca viajei. Professora, eu nunca saí de Campo Grande. Não importa, tá? Este relato pode ser também de um passeio. Que você foi ao shopping, que você foi a um parque, que você foi a uma fazenda, tá? Ou à casa de alguém. É um desses fatos que a professora quer que você relate. Para isso, escrevam aí. Você pode escrever nessas linhas que estão? Pode, que são 2, 4, 6, 8, 10. Pode ser só nessas 10 linhas? Pode ser. Mas só que menos de 10 linhas eu não quero. Professora, mas 10 linhas são poucas linhas. Então, você escreverá de 15 a 20 linhas. Não pode passar de 20 linhas. Tá bem? Hipótese alguma. Escreve aí bem ao lado. Até 20 linhas. Ou de 10 a 20 linhas. Combinado? Vocês entenderam? Em que página? De 10 a 20 linhas. Em que página? É o exercício 13 da página 8 da tarefa. De 10 a... Bom, De 10 ô, a professora, 13 linhas. então, no máximo de 20 linhas? Isso. Como a professora estava explicando. Nós temos 10 linhas aí no exercício, no próprio caderno de produção de texto. Se você for fazer até 10 linhas, de que é o mínimo que tem que ser feito 10 linhas, você pode fazer aí neste espaço. Mas se a sua história terá mais do que 10 linhas, você terá que fazer no seu caderno, logo após a pauta, tá? E não pode passar de 20 linhas. Vocês entenderam? Entendemos. Todos entenderam? Sim, sim. Ótimo. Então, essa é a tarefa. Agora, nós retomaremos. Peguem, por gentileza, o caderno de atividades na página 2. Página 2, o caderno de atividades. Ok? Professora, acabou seu áudio. O que você falou? Pro, a minha mãe tá me chamando. Posso lá ver o que ela quer? Vai rapidinho que eu começarei a explicação do conteúdo novo. Página 2 do caderno de atividades. Eu tô na página 2 já. Ô, professora, você está falando caderno de atividades novo ou é do segundo bimestre?
Nós estamos no caderno novo já, Matheus. Ah, tá. Mas cadê o professor? Caderno de atividade. Caderno de atividades, página 2. Ah, tá. Vamos lá? Quem está com a câmera fechada, que tem a condição de abrir a câmera, por favor, abra. Guilherme Ude, Davi. Vamos lá? Alana. Página 2. Vamos lá, gente, por favor. A professora começará a explicação do conteúdo novo. Vamos lá? Luana. Guilherme Ude, cadê você? Vamos lá, deixa a câmera aberta agora que é a explicação do conteúdo, tá bem? Então, o novo conteúdo, na página 2 do CA de vocês, sintagma nominal, sujeito. Então, todas as vezes que a professora ou alguém falar a vocês sintagma nominal, o sintagma nominal, ele é equivalente ao sujeito, tá? Então, o sujeito é o sintagma nominal. O sintagma nominal é o sujeito, certo? Então, vamos lá. O que é um sintagma? É o conjunto de elementos que constitui uma unidade significativa dentro da frase. O sintagma é composto pelo núcleo, que é o elemento principal, e seus determinantes. Há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes nas frases. Então, vejam só. Eu tenho o sintagma aqui. É o sintagma nominal, que o sintagma nominal, o núcleo da unidade significativa é um nome, ou seja, um substantivo. E o sintagma verbal é o núcleo da unidade significativa é um verbo. Neste momento, nós falaremos a respeito do sintagma nominal, tá bem? Então, mas nós não podemos esquecer que nós temos o sintagma nominal, que é o sujeito, e nós temos o sintagma verbal. O sintagma verbal, vocês já estudaram, com certeza, vocês se recordam de um termo que recebe o nome de predicado? Então, sintagma verbal é o predicado, ok? Sintagma nominal é o substantivo, é o meu sujeito da minha oração, certo? Certo? Todos relembraram disso? Então, sintagma nominal é o sujeito e sintagma verbal é o predicado, ok? Vamos lá. A função básica do sintagma nominal é a de sujeito. Então, o sujeito é constituído por sintagma nominal. O sujeito concorda com o verbo da oração. Então, nós temos aí a base, o básico quando eu falo sobre o sujeito. Por exemplo, colocarei aqui um exemplo a vocês. O cão fugiu. Certo? Qual aqui é o meu
sintagma nominal? Qual é o sintagma nominal? Cão. O cão. O cão é o meu sintagma nominal. Por quê? É o sujeito, é de quem eu estou falando. Tá bem? E fugiu é o quê? Meu sintagma verbal, porque é onde possui o verbo. É a ação que o meu sintagma nominal está exercendo. Lembram disso? Agora, no meu sintagma nominal, eu tenho o meu sujeito. Qual que é o sujeito desta oração? De quem que eu estou falando? Qual é a palavrinha principal? Cão. Cão. Cão é o meu sujeito. Lembram disso? Porque é este ser que está realizando a ação. Ok? Então, agora, nós temos uma outra palavrinha nesse sintagma nominal que não recebeu o nome de sujeito. Qual é a palavrinha? Determinante. Qual é a palavra? O. É o o. Tudo bem. E este o recebe o nome de determinante, certo? Então, é através deste determinante que nós saberemos se o meu sujeito é feminino, masculino, singular ou plural. Relembraram disso? Então, o determinante Sim. indica o número e o gênero, tá bem? E aí, nós temos, então, o sujeito, que é o núcleo do meu sintagma nominal. Relembraram disso? Relembraram? Eu, Rodenir. Então, vamos lá. Retomando. Agora, nós temos os tipos de sujeito. Nós temos quando o núcleo, tá? Quanto ao núcleo. Então, eu tenho o meu sujeito simples e o meu sujeito composto. Eu tenho o meu sujeito simples quando eu tenho apenas um núcleo no meu sintagma nominal. Eu tenho o meu sujeito composto quando eu tenho mais de um núcleo, tá bem? Então, vejam só aquele exemplo que a professora colocou. O cão fugiu. Quantos núcleos eu tinha? Um. Se eu tenho um núcleo, eu tenho o meu sujeito simples. Tá bem? Se eu falar assim a vocês, o menino e a menina estão viajando. Qual é o sujeito? Menino e menina. O menino e a menina. Qual é o núcleo do sujeito? Menino, menina. Muito bem, menino e menina. Menino, menina. Então, quantos núcleos eu tenho? 2. 2. Se eu tenho 2 núcleos, o meu sujeito será composto. Relembraram disso? Um núcleo no sujeito, simples. 2 ou mais, composto. Ok? Agora, quanto à identificação. Então, agora que eu tenho que prestar bastante atenção. Tá bem? O meu sujeito, ele é oculto quando ele não está expresso na oração, mas pode ser identificado pela flexão verbal. Por exemplo, fomos ao shopping. Se eu falar a você, fomos ao shopping, você, através do verbo fomos, você sabe quem está falando? Quem é o sujeito da oração? Fomos. Se eu falar aqui a vocês, nós fomos ao shopping.
Não é a mesma coisa se eu falar apenas fomos ao shopping? Sim. Neste caso, então, quando eu não coloquei esse nós, apenas através do verbo nós identificamos quem é o sujeito, eu tenho um sujeito oculto. Tá bom? Por exemplo, leu o livro. Ele ou ela leu o livro. Então, aí, eu tenho também um sujeito oculto. Por quê? Através do meu verbo, eu consigo identificar quem está praticando a ação. Certo? Alguma pergunta? Não. Não? Agora, nós temos o sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? Não está expresso na oração e não pode ser identificado pela flexão verbal. Por exemplo, vende-se casas. Quando eu digo a você, vende-se casas, você sabe quem está vendendo a casa? Não sabemos, né? Pode ser qualquer pessoa. Então, quando eu não consigo identificar, eu tenho um indeterminado. Se eu falar a você, bateram a porta. Eu sei quem bateu a porta? Não. Ele é indeterminado ou ele é oculto? Indeterminado. Indeterminado. Por quê? Pois não, você não consegue saber quem está batendo na porta. Eu não consigo saber porque o meu verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Tá? Se eu falasse assim, eles bateram a porta, aí eu saberia que foram eles. Mas se eu falar apenas bateram a porta, eu não sei porque o verbo está na terceira pessoa. Tá bem? É um sujeito indeterminado, pois eu não consigo identificar. Ele não está expresso e não pode ser identificado. Certo? Alguma pergunta por enquanto? Não? Então, olha só. O que eu acabei de falar a vocês está na página 3. Vamos lá? Na página 3 está falando. Há ainda orações sem sujeito, também identificada como orações com sujeito inexistente. Orações sem sujeito acontecem quando o verbo é impessoal. Então, além do sujeito simples, do sujeito composto, do sujeito oculto, do sujeito indeterminado, eu tenho as orações sem sujeito. Como assim, professor? São aquelas orações em que não tem sujeito, que o sujeito é inexistente. E como que eu sei que o meu sujeito ele é inexistente, professora? Vejam só. Orações sem sujeito acontecem quando o verbo é impessoal. O que é um verbo impessoal? Quando indica fenômenos da natureza. Choveu, trovejou, tá bem? Então, choveu muito. É uma oração sem sujeito. Por quê? Porque o meu sujeito ele é inexistente, pois eu possuo, né, um verbo impessoal, que é um verbo que indica fenômenos naturais. Tá bem? Outro caso. O verbo haver é impessoal no sentido de existir ou acontecer. Então, quando eu tiver em uma oração o verbo haver no sentido, com o significado de existir ou acontecer, também será uma oração sem sujeito. Exemplo: houve transtornos durante a viagem. Existe ou aconteceu transtornos durante a viagem? Aconteceu, né? Então, este verbo haver, neste caso, ele está no sentido, ó, esse aqui é o verbo,
está no sentido de acontecer. Então, por isso que aqui eu tenho uma oração sem sujeito, tá? Porque o verbo haver é impessoal no sentido de existir e acontecer. Os verbos fazer e haver são impessoais quando indicam tempo decorrido. Ou seja, né? Olha aqui. Faz 2 noites que não durmo. Estava naquele local havia 2 horas. Então, eu possuo aqui o verbo fazer e o verbo haver, né? Aqui, desculpa. O verbo haver no sentido de impessoal. Tá bem? Então, estava naquele local havia 2 horas. Eu não sei quem é o sujeito da oração por conta do sentido desses verbos. Ok? Aí nós temos uma observação. Os verbos fazer e haver, quando impessoal, devem ficar na terceira pessoa do singular. Não posso flexionar no plural. Por exemplo, estava naquele local, haviam 2 horas, tá? Eu não posso conjugar este verbo na terceira pessoa do plural. Sempre tem que ser na terceira pessoa do singular, tá? Não é haviam. É havia, porque eu tenho que deixá-lo no singular e não no plural. Alguma pergunta, por enquanto, referente aos 5 tipos de sujeitos? Não. Não. Júlia, alguma dúvida, Júlia? Luana, alguma dúvida?